Boa noite a todos. Paz de Cristo. Amém. Muito bem. Uma satisfação estar aqui hoje, né? Poder começar esse culto. Cumprimente quem está aí ao seu lado, aí na direita, à esquerda. Dê a paz do Senhor para ele ou para ela. Isso. Lá em Portugal é um bom dia. Como estás? Né? Isso aí. Cumprimente aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está chegando aí, entre. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, privilégio que temos de estar na tua casa. Toma o primeiro lugar nesse culto, seja adorado, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, fala conosco nessa noite, que possamos sair daqui alimentados pela tua palavra. Receba toda a adoração, o louvor, a honra, a glória. O primeiro lugar é sempre teu, seja entronizado nesse culto. E receba a nossa adoração, que todos que já chegaram aqui sejam abastecidos e alimentados por Ti, traga em segurança os nossos irmãos que estão a caminho, e que o Senhor seja mais uma vez adorado, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Talvez não tenha sido fácil chegar aqui essa noite. Talvez a sua semana já começou com alguma dificuldade, talvez. Mas saiba, meu irmão, que eu e você escolhemos a melhor parte. Escolhemos estar diante da presença daquele que pode resolver todas as coisas. E o nosso convite a você nessa noite é: adore a Ele com tudo que você tem e diga: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Quem pode diga: é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Ah, sabemos disso, Senhor, e é por isso que estamos aqui essa noite. Diga: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença, essa presença te trouxe aqui hoje. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que estar em qualquer outro lugar. Se você pode, canta comigo e diga: atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Atraído, eu vou
comigo, declare com sua boca: essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não. Cante, cante. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Vem! Essa chama não se apaga e não. Não se apagará. Não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama. Te amo com tudo que tenho. Te amo com tudo que sou. Essa chama não se apaga, não. Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não. Diga, diga, diga. É que essa sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou, queimou. Um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Deus, não trocamos a tua presença, não abrimos mão da tua presença. Oh! Aleluia! 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 Quantos aqui foram atraídos por essa presença? Aleluia! Quantos aqui são e amam estar na presença de Jesus? Aleluia! Quantos aqui podem levantar a mão e adorar essa presença? Quem veio aqui essa noite para adorar essa presença, por favor, se manifeste. Se você pode, diga aleluia. Se você pode, diga glória a Deus. Se expresse na adoração. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Cante isso mais uma vez, cante, cante. Que teu é o reino e teu é teu e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
pode levantar as duas mãos para Ele cantar isso? Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, eu só quero. Então diga pra Ele que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, pra sempre, pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém, amém. Onde estão os que vieram aqui adorar aquele que é santo? Levante bem alto as suas duas mãos, Adevec. Respira fundo e se prepara para adorá-lo na beleza da sua santidade. Abre a boca, vamos juntos. Canta que Ele é santo, vai. Só Tu és santo. Canta pra Ele, só Tu és santo. Não há outro, não há outro. Não há outro, não, não, não. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Mais alto, canta. Só Tu és santo. Só Tu és Senhor. Não há outro como nosso Deus. Não há outro, não há outro. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és. A Tua igreja declara a Tua santidade, Deus. Não há outro como Tu. Vamos adorar Ele. Só quem vem adorar se manifeste, vá. Levante a mão, Adevec, e cante pra Te adorar. Pra Te adorar eu vivo. Pra Te adorar eu vivo. Só pra Te adorar. Foi pra isso que nascemos. Pra Te adorar, meu Deus. Pra Te adorar eu vivo. Pra Te adorar eu vivo. Só pra Te adorar. Aumenta o volume da sua adoração e cante. Pra Te adorar, meu Deus. Pra Te adorar eu vivo. Pra Te adorar, meu Deus. Pra Te adorar eu vivo. Só pra Te adorar. Com toda a sua força, canta isso mais alto, Adevec. Pra Te adorar eu vivo. Pra Te adorar eu vivo. Só pra Te adorar. Pra Te adorar. Pra Te adorar. Pra Te adorar, Deus. Pra Te adorar. Pra Te adorar. Pra Te adorar, meu Deus. Pra Te adorar.
Aleluia. Quantos realmente vivem para adorar esse Deus que é poderoso, que é grande, que é maravilhoso, que é Senhor sobre todas as coisas. Mesmo sendo perfeito, grande, maravilhoso e poderoso, ainda assim se volta para mim e para você. Oh, aleluia. Dá mais um aplauso porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. E não senta não. Deixa eu já justificar aqui a ausência do nosso pastor. O pastor Silas Malafaia não está conosco hoje. Ele se sentiu mal, pegou tem uma virose rodando por aí. Ele pegou essa virose. Ele e a nossa pastora. Estão os dois, irmãos. Estão os dois quietinhos em casa. E aí ele me ligou e falou: meu filho, vai lá, conversa com o povo, diz que eu realmente estou com o corpo todo dolorido. Então não tem como. Irmãos, e para ele não vir é porque o negócio está doendo mesmo. E ele é a nossa pastora, e aí também pastor Odilton. É forte. Os três. Então, pastor Silas, pastor Elisete, pastor Odilton, e por isso eles não estão aqui com a gente hoje no nosso culto da palavra. Eu acredito que de repente tem alguém aqui também que você se encontra com algum familiar, alguém seu, algum parente que está com essa virose, ou de repente está enfermo e não pode estar aqui. E aí, nesse momento nós vamos aproveitar e vamos falar com aquele, não é verdade? Que tem poder para restabelecer a saúde, o médico dos médicos. Então, nesse momento, nós vamos orar, vamos colocar a vida do nosso pastor, da nossa pastora, do pastor Odilton, e, claro, todos aqueles que se encontram enfermos, acamados, pessoas que não estão aqui. De repente, você está nos assistindo aí pela internet e se encontra enfermo. Nós cremos num Deus que é o Jeová Rafá, aquele que tem poder para curar. Então, vamos orar, irmãos? Senhor, nós te rendemos graças. Nós louvamos o Teu nome, Deus. Nós estamos aqui porque cremos que Tu és Deus, que Tu és Senhor sobre todas as coisas. E como igreja, Pai, nessa hora nós levantamos aqui a nossa voz e nós te pedimos: entra, Deus, com socorro, entra, Pai, com resposta, entra, Deus, com providência. Toca agora, Deus, na vida do nosso pastor, toca na vida da nossa pastora, toca na vida do pastor Odilton, traz saúde, ó Deus, para eles, repreende, ó Pai, todo o mal, toda enfermidade, traz alívio, arranca, Deus, toda a dor, que eles sejam, ó Deus, completamente restaurados. Nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, irmãos nossos, que se encontram enfermos, ó Deus, acamados, em hospitais, que estão agora, Deus, nos acompanhando pela internet. Deus, toca agora, Pai, no nome de Jesus, traga saúde. Nós cremos, Tu és o médico dos médicos, e como igreja nós ligamos na terra para que seja ligado no céu, e declaramos, ó Deus, a Tua bênção no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar, isso, aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor Jesus aqui nessa noite, vamos fazer isso nesse momento por meio das nossas finanças. Antes de eu ler até aqui um texto para encorajar você, deixa eu fazer menção aqui de duas ofertas especiais de gratidão a Deus. É um costume da nossa igreja, quando de uma forma diferenciada nós queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, nós enviamos ofertas especiais ao Senhor. Eu estou aqui com a oferta da Viviane Mota. Cadê a Viviane? Deixa eu ver se eu consigo enxergar a Viviane aqui. Levanta o braço, Viviane, para eu poder. Aonde? Tá para lá? Tá para lá, tá bom, tô vendo a Viviane, ela tá ali. Deus abençoe minha irmã, ela coloca aqui, ó, pela habilitação do meu filho e a porta de trabalho que Deus abriu. Como eu amo esse Deus maravilhoso. Dá um aplauso para Jesus. Deus abençoe, irmã Viviane. Glória a Deus. Eu estou aqui também com a oferta do nosso diácono Mário, o Perninha. Cadê o Mário? O Mário não é tão difícil de achar não, que ele é grande. Cadê o varão? Ô varão, tu está aí em pé. É forte. É esse rapaz, ele está agradecendo ao Senhor Jesus aqui. Agradeço a Deus por conquistar a vitória no campeonato Copa Brasil. Ele é o homem do taekwondo. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida do nosso diácono. Deus continue te abençoando, que você possa continuar honrando ao Senhor ali naquele lugar. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. E eu vou ler 2 versículos
para encorajar você a participar desse momento de louvor, de adoração e de gratidão ao Senhor por meio das nossas finanças. O Evangelho de Marcos, capítulo número 16, é muito conhecido. Versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí agora eu quero que você vá lá para o 20. Olha o que diz aí o versículo número 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Irmãos, esse texto aqui, esses dois versículos, eles são muito conhecidos e é muito interessante. No versículo número 15, Jesus ele dá uma ordenança para os seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele faz um chamado para que todos fossem, para que todos pregassem, para que todos participassem, para que todos cooperassem com a sua obra. E aí nós entendemos aqui que ele chama a todos. Ele não faz distinção. O chamado é para todos, todos que o reconhecem como Senhor e Salvador. Todos nós somos chamados para cooperar, todos nós somos chamados para ajudar, todos nós somos chamados para pregar, todos nós somos chamados para investir. Então, o chamado é para todos. Mas olha o que acontece aí no versículo número 20. E eles, tendo partido, está falando dos discípulos aqui, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Eu aprendi algo muito interessante aqui. O chamado é para todos. Mas o Espírito Santo me fez ver aqui e enxergar que Deus coopera com quem responde. Deus chama a todos. Deus quer usar a todos. Deus quer se manifestar a todos. Deus quer operar em todos. Deus quer fazer o sobrenatural com todos. O chamado é para todos, mas o texto é muito claro. E eles tendo partido. Quem partiu, viu, está aí no texto. Pregaram por todas as partes e cooperou com eles o Senhor. Quem parte, quem obedece, quem se empenha, quem se envolve, quem se dedica, quem responde ao chamado de Deus, vai acontecer o que está nos versículos anteriores. Vai expulsar demônio. Vocês vão pegar em serpentes. Se beber de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é o que o Senhor quer fazer. Assim é como o Senhor quer operar. Mas eu e você precisamos responder ao chamado de Deus. Porque o chamado é para todos, mas ele só vai cooperar com quem age, com quem responde. Eu tenho aprendido isso, no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, e aqui está a chave. Se a gente não ouve o conselho dos ímpios, se a gente não se detém no caminho dos pecadores, se a gente não se assenta na roda dos escarnecedores, mas nós meditamos na lei do Senhor, isso é, nós estamos debaixo da palavra, nós estamos debaixo da vontade, e aí o texto diz, tudo que nós fizermos, se nós agirmos, se nós tomarmos uma atitude, se nós nos empenharmos, você pode ter certeza, Deus vai fazer prosperar, Deus vai abençoar, Deus vai ajudar. Então eu quero encorajar você aqui, que eu e você aqui essa noite, que nós possamos responder ao chamado de Deus, e graças a Deus, que nós estamos numa igreja que tem um pastor que tem respondido ao chamado do Senhor e que nos incentiva e que nos encoraja. Nossa igreja é uma igreja que tem muitos projetos. Nosso pastor tem declarado aqui, permitindo o Senhor, ainda esse ano, 6 novas igrejas serão inauguradas para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, irmão? Permitindo o Senhor. E o povo agindo, a gente cooperando, a gente ajudando.
Essas 6 igrejas vão ser inauguradas no nome de Jesus agora, no próximo fim de semana, no próximo sábado. Permitindo o Senhor, estamos inaugurando ali a nossa nova igreja na Barra da Tijuca, ali no Aerotal. Passei por lá, que eu levo minha filha para a escola, está lá já o letreiro, a igreja está bonita. Dá mais um aplauso para Jesus aí, irmão. Isso é bênção demais. São vidas que com certeza serão impactadas, tocadas pelo poder do Evangelho. E nós temos essa oportunidade agora de nós respondermos ao chamado do Senhor Jesus. E você pode ter certeza que respondendo a esse chamado, o Senhor coopera, o Senhor ajuda, o Senhor abençoa, o Senhor abre a janela dos céus e que assim seja no nome de Jesus. Então nós vamos ofertar com alegria no nosso coração. Vou pedir aí aos nossos obreiros que distribuam os envelopes. Todos vão receber um envelope. Ninguém é obrigado a ofertar. O chamado é para todos, mas responde quem quer, responde quem crê, responde quem acredita, e Deus coopera. Então você vai receber o seu envelope, você pode ofertar aí por meio do seu cartão de crédito ou débito, é um facilitador. Você que nos assiste pela internet, você também pode participar desse momento, tem aí as contas da igreja, tem a chave Pix, tá bom, que você pode estar ofertando, tem o QR Code, faça a sua oferta, adore ao Senhor, responda ao chamado, e você pode ter certeza que Deus vai abençoar você.
Aleluia. Nós estamos recebendo aqui essa noite com muita alegria um amigo, um companheiro, o pastor Everton de Alagoinha. Vem cá, servo do Senhor. Apresenta o Senhor aqui a oferta. Ora aqui ao Senhor. Presente aí o seu envelope, o seu dízimo. A paz de Cristo para todos, amém? Levante a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor a nossa oferta, essa semente que está sendo plantada na melhor terra, a terra frutífera, e nós queremos que a sua palavra vai se cumprir, que haverá uma colheita extraordinária, pelo poder do nome de Jesus e pela atitude da semeadura. Antes que esse ano acabe, Deus vai te visitar com uma colheita extraordinária. Se você acredita, diz um amém aí. Glória a Deus. Passe aí a sua oferta até a mão de um dos nossos obreiros. Se você vai estar entregando o seu dízimo, você pode se levantar. Se dirige aí aos nossos gasofiláceos. São essas caixinhas de madeira posicionadas em volta aí de toda a nossa igreja. Deixa eu dar aqui alguns anúncios. No próximo domingo, irmãos, vai ter o café de novos membros. Tá bom? Então, dia 17, próximo domingo, às 17 horas, ali na sala do UNA, o café de novos membros. Eu acredito que tem que ir lá na secretaria para você poder se inscrever, tá bom? Para o pessoal poder saber a conta direitinho. Então, no próximo domingo, se você está chegando, tem um café para os novos membros, é só você procurar a nossa secretaria. Dias 24 e 1º de outubro, é porque vai ser, aqui na sede, o batismo vai ser no dia 31, não é isso? 30, dia 30. Então, dias 24, 30 e dia 1º. São 3 datas. Para o Minha Família, mais uma família. Minha Família, mais uma família. Dias 24, 30 e dia 1º. São 3 datas que aqui na sede o pessoal vai ter a possibilidade de estar trazendo uma família, não é verdade? Para poder estar aqui recebendo a palavra de Deus. Essa é uma campanha, uma estratégia que o nosso pastor lançou para todas as ADVECs, tem nos incentivado a gente fazer um cafezinho em casa, um chazinho, a irmã usar os seus talentos, as suas habilidades, né, minha irmã? Quem sabe esse vizinho só sente o cheiro daquele bolo. Está aí a oportunidade para você estar convidando lá o seu vizinho, não é verdade? Um amigo, uma amiga, de repente um parente, um familiar que está precisando de receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Então você tem essas 3 datas, dias 24, dia 30 e dia 1º. Você convida ele, faça uma oração, diga para ele que vai estar sendo feita uma oração toda especial na igreja também, e convida ele para estar aqui. Você tem essas 3 datas, dias 24, dia 30 e dia 1º. Dia 30 é o batismo. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, irmão? Tem batismo, dia 30. Batismo, a última lição, nós falamos sobre isso, as 2 maiores festas da igreja, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então, dia 30 tem o batismo, uma festa muito especial, aqui na igreja sede, vai ser realizado no dia 30, a partir das 19 horas, também uma grande oportunidade para você estar convidando pessoas para estarem aqui, você também está aqui encorajando, celebrando a vida de irmãos que decidiram de uma vez por todas, porque o batismo é isso, o descer às águas, ele está declarando que ele decidiu de uma vez por todas morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus Cristo. Então, uma linda festa, dia 30 de setembro, a partir das 19 horas. De 11 a 15 de outubro, vai ter o Intercamp, que é os adolescentes. Tem adolescente aí? Estão aí. Maravilha. De 11 a 15 de outubro. Mais informações, ali também em frente à secretaria, as vagas são limitadas, é sempre um momento muito especial. Quero aqui incentivar, encorajar aos pais, invistam nos seus filhos, encorajem os seus filhos a participarem. Às vezes a gente coloca e investe em tantas coisas e muitas vezes as pessoas na verdade, criam uma certa resistência. Não, mas tem que pagar isso tudo, esse investimento todo. Vale a pena você investir na vida do seu filho, eu tenho certeza que ele vai ser impactado pelo poder da palavra de Deus. São experiências que ele nunca mais vai esquecer. Eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo no antigo retiro de carnaval.
que nós tínhamos na Assembleia de Deus da Penha. Eu nunca mais esqueci, marcou minha vida, marcou a minha história, e são eventos que você pode ter certeza vão marcar a vida do seu filho. Nós temos de 20 a 22 de outubro a Conferência das Mulheres Vitoriosas. Olha aí, as mulheres vitoriosas, guardiãs do lar, de 20 a 22 de outubro. As camisas já estão vendendo aí fora. Tenho certeza também que será um evento extraordinário. Temos também a Islavec. Nossa igreja é abençoada, irmão. Tem sempre atividade. Temos a Islavec de 13 a 16 de novembro, realizada aqui na nossa igreja, uma oportunidade que nós temos, um privilégio. Nosso pastor tem trazido para cá, para nós podermos ser abençoados, tem nos encorajado a investirmos no nosso crescimento. O tema da Islavec desse ano, liderança, autoridade e obediência, e grandes homens de Deus, só prateleira de cima. Nosso pastor José Satírio, um homem de uma experiência extraordinária. Pastor Luciano Subirá, dispensa aqui apresentações. Pastor Jackson Antônio, um avivalista, um grande homem de Deus. Uma oportunidade que nós temos de nós investirmos no nosso crescimento. Venha, os ingressos também já estão aí disponíveis, e só na nossa igreja o ingresso é R$30. Se você olhar lá na televisão, o ingresso está sendo vendido a R$100, mas para a nossa igreja, o pastor faz questão R$30, não paga nem um lanche no McDonald's. Ontem eu fui comer no McDonald's com meu filho, falei, sangue de Jesus tem poder, está caro. Além de comer mal, paga caro, é forte. Então, invista no seu crescimento espiritual. E aqui eu deixei por último, para a gente poder estar falando aqui, agora, quinta-feira, o que nós temos, irmãos? Aniversário do nosso pastor. E nós precisamos estar aqui honrando a vida do nosso pastor. Eu tenho falado aqui, Dr. Myles Munroe, a distância mais curta para a bênção e para a grandeza está no caminho da honra, a autoridade. E eu estava me lembrando também de um texto de Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 41, se eu não estou enganado. Jesus falou que quem recebe o profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta. Quem recebe o justo tem galardão de justo. Ele ainda diz assim, quem recebe um discípulo meu que seja, que dê um copo de água fria, não vai ficar sem galardão. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando nós discernimos e entendemos as pessoas que Deus envia para nos abençoar, você pode ter certeza, não ficamos sem galardão. Quando a gente reconhece a autoridade que Deus tem colocado na vida do nosso pastor, a unção que Deus tem derramado sobre a vida do nosso pastor, quando a gente discerne isso, quando a gente reconhece isso e quando a gente honra isso, nós somos os maiores beneficiados como igreja. Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus colocou nele, de tudo aquilo que ele carrega e pode ser acessado. Então eu quero encorajar você aqui nessa noite. Vamos estar aqui, vamos encorajar, vamos motivar as pessoas para que elas estejam aqui também. E a gente vai estar aqui oferecendo um lindo culto de ação de graças pela vida do nosso pastor. Eu creio num novo ciclo de portas abertas, de milagres, de bênçãos e de conquistas para a nossa igreja, porque nós somos uma igreja que reconhece a unção e nós somos uma igreja que decidimos honrar a vida do nosso pastor. Amém, irmão? Vamos estar aqui na quinta-feira então, irmão? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quinta-feira, nosso pastor. Vamos lá, vamos para o texto. Nosso desafio. Todos os meses, o nosso pastor nos dá um texto áureo para a gente poder estar declarando juntamente com a nossa família. Então, esse mês nós estamos declarando uma parte de Oséias 4:6 e uma parte de Oséias 6:3. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 4:6 e Oséias 6:3. Assim seja, que eu e você, irmãos, possamos cada vez mais buscar conhecimento da parte de Deus. E o nosso desafio de leitura, profeta Joel, profeta Amós, na verdade, profeta Oséias e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é o nosso desafio de leitura para esse mês de setembro. Antes de nós ouvirmos aqui a palavra, vamos aqui para a reconciliação, a nossa irmã Milena Barbosa Leite. Cadê a nossa irmã? Vem aqui, por favor. Os irmãos querem orar pela nossa irmã Milena, amém? Deus abençoe, meu.
Glória a Deus. Satanás perdeu mais uma vez, irmão. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Eu também. Estamos recebendo aqui nessa noite o pastor Henrique Bravo, que é pastor da nossa igreja na Moca, vai estar aqui nos abençoando. Você pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. Boa noite, paz de Cristo a todos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, por gentileza. Quando você abre, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho, Deus abençoe, demais pastores, amigos. Tão bom ver tanta gente boa aqui nesse lugar, né? Tantos amigos. Pastor Paulo, né, que está lá em Portugal, que bom te ver. Deus abençoe a todos, tá bom? É um privilégio estar aqui na nossa casa, na minha igreja, né? E é tão gostoso, né, estar aqui às terças-feiras, né, nos cultos. É tão bom rever tanta gente de Deus. Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 6. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Diz assim o texto. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam-se, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Vamos orar? Pai, pedimos a Tua intervenção, Deus, a Tua boa mão estendida também neste momento, Senhor, que a Tua palavra produza fruto ao seu tempo, Senhor, e que ela faça, Deus, tudo aquilo que o Senhor determinou, Senhor. Que haja, Senhor, entendimento e haja frutificação, graça e poder, Senhor, no momento dessa ministração. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Gente, usei um texto aqui bem simples, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, por gentileza, tá? E uma mensagem simples, dentro de um texto simples, mas eu acredito que pode te abençoar e abençoar muito. Eu não sei se tem gente aqui, provavelmente tem gente que veio do norte, nordeste, né, que está há anos aqui no sudeste, no Rio, e de repente você se vê voltando à sua terra, vez ou outra, né, nas suas férias, por exemplo. E é muito legal quando a gente volta, né, na rua que foi criado, e aí você encontra um monte de gente que você tem uma memória afetiva. Aí você pergunta: cadê fulano? Aí alguém diz assim: ih, rapaz, casou. E a outra? O que aconteceu? Isso, aí tem 4 filhos agora. Né? E o outro está preso. E o outro se mudou. E o outro não tem notícia. E o outro, rapaz, está na mesma. E a gente passa por essas experiências, né, de retorno. E esse texto é muito interessante, que ele fala sobre retorno, sobre volta às origens, né? Mas uma sentença simples, aqui para a gente começar, simples, que não tem novidade nenhuma. Você pode decidir o seu futuro, mas você não pode escolher o seu passado. Você pode nortear a sua vida para onde ela vai, mas você não consegue alterar o que já passou. Exemplo, a gente decide com quem quer casar, mas você não decide quem é o seu pai ou a sua mãe. Você escolhe com quem você se relaciona, não é verdade? Quem você dá abertura, intimidade, se transforma no seu amigo, mas você não tem o poder de decidir quem serão, ou quem as pessoas que serão seus irmãos. Você até escolhe a casa, o bairro, onde morar, dentro das suas possibilidades, mas você não escolhe de onde você veio, aonde você cresceu, o local que você nasceu. E essa ideia, ela é uma ideia interessante porque faz sentido aqui nesse texto. O capítulo 6, versículo 1, ele começa com uma frase interessante, dizendo assim: partindo dali, Jesus foi para a sua terra.
Jesus foi para a sua terra. Então, nós temos dois elementos aqui a entender. Nós vamos construir a partir desses dois elementos e nós vamos fechar uma aplicação sobre a sua vida para entender esse texto. Primeiro, nós vamos entender o que é a sua terra. Repare que o escritor Marcos, ele não dá o nome da região, ele só diz a sua terra, mostrando o vínculo desse local com Cristo Jesus. Você sabe que Jesus ele nasce em Belém e passa a sua primeira infância no Egito. Ele vai lá por conta de um infanticídio que Herodes promovia e para fugir, né, desse momento trágico, seus pais o levam durante um período para o Egito. Quando ele retorna, Jesus vai morar a maior parte da sua vida numa região chamada Nazaré. Esta é a sua terra, Nazaré. Bem, Nazaré, faz sentido a gente entender aqui o que é Nazaré. Nazaré é o local que ele passa grande parte da sua trajetória. Você sabe que Jesus começa seu ministério com seus 30 anos, então o que ele faz durante toda a sua infância, adolescência até 30 anos, ele está em Nazaré. Jesus em Nazaré é um rosto conhecido. Jesus em Nazaré, ele é o filho da irmã Maria, que foi criado naquela localidade. E alguém pergunta, o que é que Jesus fez até os 30 anos de idade? Viveu como uma pessoa normal, como um judeu normal, fazendo coisas normais, de criança, de adolescente, era a vida cotidiana, singular, normal que ele tinha. E aí você pergunta, tá, mas o que era Nazaré? Bem, Nazaré não é uma cidade, Nazaré não é um distrito, Nazaré não é uma região administrativa, Nazaré não é um município, Nazaré, ele é um vilarejo, um microvilarejo, um pedaço de uma comunidade, uma parte de uma coab, um local esquecido, um local do interior. Jesus não vive na capital, Jesus é o pregador, é o profeta do interior. Ele veio, talvez, mal comparando aqui, do extremo norte do Brasil, se fosse para os dias atuais. Nazaré não tem destaque nenhum. Se você procurar nos livros do Antigo Testamento, entre os profetas, livros históricos, você não encontra uma menção a Nazaré. Se você procurar na história secular, você não encontra registros sobre Nazaré. Por quê? Porque ela era tão pequena que calcula-se que na época de Cristo ela tinha apenas 150 moradores. Era uma pequena aldeia. Provavelmente na rua que você mora tem muito mais gente. O condomínio que você mora tem muito mais gente. Aqui nessa igreja tem muito mais gente. E se na sua rua, e se no seu prédio, e se numa pequena comunidade a gente já conhece as pessoas, você imagina naquela época, todo mundo sabia quem era quem. Então, Jesus ele vem deste lugar. Para você ter uma ideia, quando se faz referência a Nazaré na Bíblia, está lá em João capítulo 1, é aquele momento que Filipe tem um diálogo com Natanael, quando ele diz assim, encontramos o Messias, ele é mesmo? Sim, é Jesus de Nazaré. Qual é a resposta de Natanael para ele? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tem um expoente da educação, não tem um prêmio Nobel, não tem um atleta, não é conhecido pela sua colheita, pela sua produção de gado. Não, Nazaré é um território pequeno e esquecido. Bem, nós pontuamos aqui que região é essa. Quem é a sua terra? Agora vamos ver quem é Jesus. Ah, Jesus é o Filho de Deus, isso aí eu sei, pastor, você não precisa nem explicar. Não vou falar da divindade. Nós vamos entender a construção de Marcos. Vamos pegar pelo menos do capítulo 4 até o capítulo de número 6 para a gente entender a trajetória dele de forma humana e como ele decide voltar a Nazaré. Capítulo 4, se você recorda, a partir do versículo 35, o escritor ele começa a falar de um evento quando ele está no barco, ele fala assim para os seus discípulos, vamos passar para outra banda. E a Bíblia diz que é o final do dia, final da tarde, e ele está cansado. Jesus vai para a popa do barco, ele começa a dormir, tem um travesseiro e vai descansar. O curioso é que nessa travessia, as ondas começam a açoitar. Eu não sei se você já viu vídeos de plataformas em alto mar, você já viu vídeos de barcos sendo afugentados por uma tempestade no mar. E é aterrorizante, irmãos, é aterrorizante. Aqueles discípulos estão no barco, Jesus está dormindo, eles estão imbuídos de medo, eles estão desesperados. E alguém vai acordar Jesus, porque eles acham que vão perecer. E ao acordar a Cristo, nota-se a expressão deles de desespero. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Você não está vendo que a água está entrando no barco, a gente vai morrer? Jesus, provavelmente, dando aquela espreguiçada,
né, abrindo a boca, olha para o céu, para as ondas, e aí ele dá uma palavra para o vento: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E naquela mesma hora, aquilo que era uma tempestade virou uma brisa. Aquele mar que era bravio fica um espelho d'água. E todo mundo no barco fica espantado. Quem é esse rapaz do interior, esse pregador, o caipira, que de repente ele começa a dar ordem para vento e para mar? Tanto que eles dizem essa expressão: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão espantados. Parece que ele não tem só uma retórica muito boa, ele não só fala bem, mas há alguma coisa de diferente nesse homem. Eles desembarcam agora, o navio atraca numa outra banda, e agora eles estão numa região chamada Decápolis. Decápolis, o prefixo deca é 10, né? E polis, cidade. Então são 10 cidades. Havia ali 10 cidades que não eram israelitas, e dentre uma delas, a região de Genezaré, né, ou de Gadara, tinha um homem que era muito famoso naquela região, e Jesus coloca os pés ali. Esse homem era um homem esquisito. Se você morasse lá naquela época, se você tivesse filho, você ia falar: filho, não passa ali por aqueles montes, não. Filha, cuidado de noite de passar perto do cemitério. Por quê? Por quê, mamãe? Filha, porque tem um homem ali que ele anda nu. E ele anda uivando e gritando de noite e de dia. E ele é esquisito, tem comportamentos bizarros, ninguém consegue conter ele. E talvez a filha falasse assim: mãe, mas por que não prende ele? Pois é, já tentaram prender. As autoridades foram atrás, colocaram nas prisões. Tá, mas o que aconteceu? Ele despedaçou as prisões. Mas por que não coloca então uma amarra? Não dá certo. Mas por que não botam grilhões, corrente? Pois é, já tentaram também. E ele despedaça como fossem migalhas. É algo fora do comum, ninguém consegue entender, as autoridades largaram de mão. A questão é a seguinte: não passa por ali. Nem entre nessa região. E esse homem é temido por todos. Esse homem é conhecido por todo mundo na região, não só de Gadara, mas de toda a Decápolis. Ele é um vulto. Quando Jesus chega nessa região, o pregador do interior, a Bíblia não diz que ele vai fazer um culto de libertação. A Bíblia não diz que ele pega um pandeiro, começa a bater, começa a gritar e fazer algum espetáculo. Não, Jesus só chegou. Jesus só chegou. Quando ele coloca o pé, aquele homem que estava endemoniado, e muito endemoniado, ele se prostra a Jesus e começa a o adorar. Pastor, ele tinha um demônio? Não, ele tinha muitos. Porque Jesus pergunta assim: qual é o seu nome? E ele fala: Legião, porque nós somos muitos. E Legião, você sabe, né? Era uma tropa romana que tinha milhares de soldados. Então ele estava infestado de demônios. E aí você pensa: nossa, esse sujeito cheio de demônio vai precisar de uma oração forte. Não. Jesus só colocou o pé no ambiente e ele já entendeu que ele perdeu. Ele foi até Jesus e abaixou a cabeça: rapaz, eu perdi, eu sei que não dá para mim, né? Só não me manda embora da região. Se me permitir entrar nos porcos, está resolvido. E num passe de mágica, muito rapidamente, aquele homem é liberto. Seus discípulos estão acompanhando, estão vendo aquele sujeito que acabou de parar o mar e o vento, e está vendo agora que os demônios que se levantavam, que eram conhecidos na região, não te fizeram nem cosquinha, não deram nem para o cheiro, não deu nem para o começo. Aquele homem é liberto, ele deseja voltar com Jesus. Não, fica por aí, vai para lá testemunhar o que aconteceu. E ele fica limpo, são. A Bíblia diz que agora ele está vestido e as pessoas estão espantadas. Quem pôde fazer algo como esse? Quem teve poder? Porque as autoridades, as cadeias, né, o ferro, a tecnologia não prendeu ele. Mas como é que esse rapaz, com sotaque, chega num lugar desse, nenhum faz nada e liberta esse homem? Alguma coisa esquisita está acontecendo. Jesus entra no barco e retorna. Agora ele volta mais uma vez para a sua região. E quando ele chega, ele já é recepcionado por uma multidão. A Bíblia diz que multidões estão atrás de Jesus. Eu sei se você já viu multidão. Há um jogo de futebol, uma manifestação na rua, aquele aglomerado de pessoas. E ele tá rodeado de muita gente. Nesse cenário aparece um homem chamado Jairo. Guarde esse nome, Jairo. Quem é Jairo? Jairo é o chefe da sinagoga. Jesus, quando ele começa o ministério, ele tem 30 anos, então ele é um jovem pregador. Jairo, por ser chefe da sinagoga, provavelmente alguém de uma idade bem avançada para chegar a esse posto. É o cargo máximo da religião naquele local onde alguém poderia chegar, respeitado por todo mundo. Sujeito onde ele passava, as pessoas batiam continência, né, para quem era Jairo.
E Jairo está desesperado, porque ele tem uma filha, e a filha está morrendo, e a religião dele não deu jeito, e os seus escritos e o seu entendimento da Torá não salvou a criança, e os seus procedimentos rabínicos não salvaram, e nada do que ele conhecia dava jeito, e ele está desesperado, a ponto que ele vai até esse jovem do interior, com um jeito estranho, com roupas simples. Gente, Jesus era simples, e ele se prostra perante Jesus, e ele pede: pelo amor de Deus, misericórdia, minha filha está morrendo, será que o Senhor pode ir lá e ajudar? E Jesus: ok, eu vou, tudo bem. Ele resolve ir. Só que a multidão está longe, está junto com ele. A multidão está apertando de um lado para o outro. Eu não sei se você já passou pelaquela situação de que o horário de pico, você está numa estação de metrô e a porta abre. E aí você não precisa fazer força, só deixar a galera levar. Eu não sei se você já esteve dentro de um transporte público que estava tão lotado, que aí você vai coçar o pé assim, a perna, quando você vai botar o pé no chão, cara, não dá. E era a multidão apertando Jesus de um lado para o outro. E naquela multidão que vai de um lado para o outro, de repente Jesus fala: peraí, alguém me tocou. Gente, se eu estou do lado, se você está do lado, você fala: sério que alguém te tocou? Jesus brinca demais, né? Alguém te tocou, lógico que alguém te tocou. Não. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude, saiu poder. E a palavra ali é dunamis, poder mesmo, poder de Deus. Um poder saiu de mim, emanou e realizou um propósito. Quem foi? A Bíblia diz que ele ficou olhando em volta, e aí alguém sai do meio da multidão e fala: sou eu. Quem sai da multidão? Você conhece o texto, uma mulher que há 12 anos, enferma, que a Bíblia diz que gastou todo o dinheiro que tinha com medicina. Alguém dizia para ela: não, vem aqui que eu tenho um remédio que é tira e queda. Não deu jeito. Alguém falou: não, eu conheço um rapaz e ele é estudioso, ele deu jeito e muita gente doendo, vem cá. E ninguém deu jeito. O outro falou que resolvia, não resolveu. Gente, comeu o dinheiro dela, comeram os sonhos, comeram os anos de vida, de tudo que ela possuía, mas ninguém resolvia. Mas ela olha assim: se aquele rapaz do interior, se ele é tudo aquilo que estão dizendo que ele é, eu vou pedir nem para ele orar, eu só vou encostar nele. Se eu encostar, alguma coisa acontece. E não é que aconteceu. Instantaneamente essa mulher foi curada. Instantaneamente a hemorragia, que durava 12 anos, cessou. E ela percebe, Jesus percebe. E ela, com medo de alguma represália: não, minha filha, está tudo certo, a tua fé te salvou, vai em paz. Os discípulos estão do lado e vão fazendo a conta. Eu vi o vento parar, eu vi demônio se prostrar, e agora eu estou vendo uma mulher ser curada de um negócio que não dava jeito. Eles continuam andando, lembra? Eles estão indo para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Jesus entra na região, chega na porta da casa de Jairo, uma pessoa importante, conhecida, e talvez quem estava ali próximo não entendeu nada. Por que não entendeu nada? Porque todo mundo sabe quem é Jairo, que de religião ele entende, que de religião ele conhece texto, ele conhece o Torá, ele abre sinagoga, ele sabe tudo, ele convida a gente. Só que a realidade está batendo na porta dele, ele não tem mais o que fazer. E não entende nada. Gente, o rapaz do interior, aquele jovem que está começando, está na casa do experiente. Rapaz, vamos ver no que isso vai dar. E Jesus chega na sua simplicidade, entrando na casa. Quando ele entra, vem a notícia: a menina está morta, não tem mais o que fazer. Jesus retruca, não dá ouvido para essas pessoas e diz assim: essa menina está dormindo. Ela dorme. Qual era a reação das pessoas que estavam ali? Começaram a rir. Começaram a rir por quê? Porque está vindo um inexperiente na casa de um doutor. A menina morre. Rapaz, ele pode entender de muita coisa, ele pode falar muito bem, ele pode arrebatar a multidão, mas diante da morte ele não entende nada. Agora ele perdeu a sua viagem e não tem mais o que fazer. E começa a rir dele, tipo, ele não sabe nem o que está falando, está dizendo que está dormindo. A menina está morta, virou chacota. Jesus vai entrar no quarto, nos aposentos, mas o que ele faz antes? Ele manda todo mundo sair. Porque quem não acredita no que Deus faz na tua vida não vai participar do milagre também. Se não tem fé para acreditar em você, também não tem que te acompanhar, não. Tem que junto contigo se acreditar até o fim. Sai todo mundo, só entra a minha equipe que acredita. Quem crê, vem aqui.
menina deitada, gente desesperada. O que Jesus faz diante da morte? O que ele sempre fez. Talita cumi, menina, levanta-te. E o que aconteceu? Nada, ele levantou na mesma hora. O poder da morte não fez também cócegas perante Jesus. Jesus nem tomou conhecimento da morte, mandou a garota se levantar e ele exaltou ao Deus Todo-Poderoso que o enviou. E assim era o poder de Deus. Ei, irmãos, entenda uma coisa. Jesus, ele vem de uma trajetória que começa em Marcos 4, que eu te falei, que estava vencendo o vento, né? E agora a multidão seguindo, e culmina ressuscitando um morto. Gente, ele está rodeado por uma multidão. Ele está no ápice. Ele está no auge da sua vida. O seu rosto é capa das manchetes, dos jornais, da rede social da época. E todo mundo só fala em Jesus. Não tinha rede social, é lógico, mas o boca a boca devia ser tão violento porque já tinha multidão. Depois desse evento, imagine o que não era andar perto de Jesus. Imagine no que era a vida desse homem. Ele está no auge. E é nesse momento que começa o capítulo 6, versículo 1, o texto que nós lemos, que falando assim: e Jesus decide partir dali e voltar para a sua terra. Que terra? Nazaré, o lugar de origem. Para pensar. Se fosse você retornaria para a sua terra? No seu auge, no seu melhor momento, no ápice da carreira do atleta, ganhando o mundo, e fala: eu vou voltar para a minha terra, vou voltar lá para aquele distrito, eu vou voltar para aquele vilarejo, eu vou voltar para a minha microcomunidade. E aí você fica pensando: meu Deus, mas por que Jesus resolve nesse momento voltar para esse lugar? Eu não gosto de ficar inventando coisa, mas vamos pelo texto. O texto vai dizer, no versículo 5, que ele queria fazer obras maravilhosas. Seu intuito de voltar ali era qual, então? Realizar milagres. Porque ele foi criado nesse local. E ele sabe que a filha do irmão João, ela tem uma deficiência na perna aqui, estou ilustrando, e que ninguém dava jeito, e que nem dinheiro eles têm. E ele sabia que aos 18, aos 20, não começou o seu ministério, ainda não era a hora dele se manifestar, e ele segura, mas ele sabe a deficiência. Quando ele começa a fazer os milagres, na mente dele: eu vou honrar quem me abrigou, eu vou abençoar quem me abençoou. Quando eu era anônimo, pequeno, eles nutriram a minha vida, eles cuidaram dos meus irmãos, essa é a minha comunidade, é a minha casa, eu vou ajudar eles. Eu vou ajudar o primo da irmã Marta, que é o primo que está cego e provavelmente ele vai ter uma vida miserável, não vai ter onde trabalhar, e eu preciso ir lá para ajudar esse povo. E ele vai retornar para Nazaré, princípio de honra, esse texto. Abençoar e honrar quem o honrou durante o tempo, quem o abrigou. E olhando aqui, o versículo 1, parece o quê? Que esse texto tem tudo para terminar com contornos assim de uma vitória, de um retorno de êxtase, épico. A volta do filho pequeno, a volta do jovem, a volta desse rapaz. E aí você pensa que foi isso que aconteceu? Não. Porque no versículo 2, a Bíblia diz que ele vai começar a realizar algo aonde? Onde ele decide fazer? Na sinagoga. Para quem não sabe que Jesus, ele dava tanta importância a locais de culto, de leitura da palavra, aqui mostra que quando ele vai para a sua terra, ele escolhe uma sinagoga. Não foi praça pública, não foi casa, foi a sinagoga. Tem coisa que Jesus quer fazer aqui, ó, na igreja. E tem coisa que só acontece aqui na igreja, na reunião dos santos. Ele decidiu ir para lá, para a sinagoga. Esse texto não diz, mas se você pega outro evangelista, ele vai falar que ele abre Isaías, se eu não me engano, 61, se eu não me engano, que ele vai falar que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele está desejoso de ser usado para fazer milagres. Só que fazem 5 perguntas, mediante aqui o versículo de número 2. 5 perguntas, quando Jesus começa a operar, curar e a pregar. Eles dizem: de onde vêm estas coisas? 2, que sabedoria é essa? 3, como se faz tais maravilhas por intermédio das suas mãos? 4, não é este o carpinteiro, filho de Maria? É o filho da dona Maria. Ah, eu sei quem é. 5, não estão aqui as suas irmãs, irmãos, e vai citando nominalmente eles. E eles endurecem o coração. Não teve nenhum comentário aqui tipo: nossa, esse menino cresceu, hein? Rapaz, lembra do Jesus lá do José? Rapaz, o carpinteiro? Sim, é ele. Não teve esse comentário. Não teve comentário de exaltação, não teve comentário de alegramento. Nós, finalmente, Nazaré tem um representante. Não, ninguém está nem aí para isso.
Mas o versículo 3, o final dele, diz assim: e escandalizavam-se por causa dele. E escandalizavam-se por causa dele. Não tem muito a ver com a mensagem, mas quando o pastor estava fazendo esse anúncio, né, não estava no script, mas aquilo me bateu o coração, que ele vai falando sobre honra. Quem recebe profeta na qualidade de profeta, justo na qualidade de justo. Você imagina o coração dessas pessoas, depois da ressurreição, dos milagres, da igreja crescendo, falando: nossa, ele voltou aqui para nos ajudar, e a gente não reconheceu. Quinta-feira a gente vai fazer um trabalho bonito aqui para reconhecer o homem de Deus. Nós não seremos Nazaré, né? Mas voltando aqui, versículo de número 4. Jesus, porém, lhes disse: o que Jesus faz diante desse cenário de incredulidade, de falta de honra? Versículo 4, Jesus diz assim: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E ele faz uma constatação: eu ganhei o mundo, as multidões estão atrás de mim, mas aqui onde eu fui criado, aqui na minha rua, as pessoas que eu brincava, os meus parentes que me viram pequeno, eles não conseguem entender o que acontece comigo. Ele lança uma sentença, e talvez você pregue para o mundo inteiro, mas chega dentro de casa, alguém fala: se converteu? Você consegue fazer a obra com muita gente, mas dentro da sua casa, onde você foi criado, há uma resistência. Isso aconteceu com Cristo. E vai culminar num dos versículos mais esquisitos, na minha opinião, da Bíblia Sagrada. Qual é? Versículo de número 5. Repare, um dos versículos mais estranhos, que diz assim: e ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Você imagina Jesus não podendo fazer alguma coisa? O Criador dos céus e da terra, né? Leia João capítulo de número 1, que vai ver que por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Só que agora não acontece. Só que agora está dizendo que ele não pôde fazer. Agora pensa no que eu estou dizendo aqui. Porque se a gente voltar um pouquinho, a tempestade parou ele? Não. Os demônios pararam ele? Não. A enfermidade parou ele? Também não. E a morte? Também não. Todas elas recuaram, baixaram a cabeça e se curvaram mediante a soberania de Cristo. Então o que a tempestade não fez, os demônios não fizeram, a doença não fez, a morte não pôde fazer, esses homens agora se opuseram e pararam. O que me leva a entender que o que limita o poder de Deus, o que para a operação de Deus, não é a circunstância que você vive ou que eu vivo, mas é a nossa incredulidade. O tamanho do poder de Deus na sua vida não tem a ver com o momento que você está vivendo, tem a ver com a tua fé. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Só você pode interromper o processo de milagre de Deus na sua vida. Demônio se levanta, não tem poder. Ah, pastor, tem uma enfermidade aqui, ela não tem poder. Pastor, estou vendo um momento da minha vida que eu nem sei explicar. Ele não tem poder. Só você pode interromper o fluxo do poder de Deus na tua vida. E o retrato desse texto não é um jovem que é recebido como um herói aclamado, nem alguém, um personagem que é recebendo um busto em praça pública pelos seus feitos, não, mas é um profundo caso de rejeição. Alguém que foi subestimado, ignorado, preterido, deixado de lado. Cumpre-se aqui Isaías 53, que diz que ele era o mais rejeitado de todos os homens. Cumpre-se aqui João capítulo 1, versículo de número 11, que diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. E a dor da rejeição, irmãos, ela não mexe no seu corpo, ela mexe na sua alma. É aquele sujeito que trabalhou numa empresa, chegava todos os dias cedo, nunca colocou atestado, deu exemplo, e um dia alguém disse para ele: você está velho, você não presta, e não paga nem os direitos dele. Vai na justiça, corre atrás dos seus direitos. E ele sempre foi honesto, e ele se sente como um copo descartável que alguém aperta assim e joga no lixo. Rejeição e amargura deixa a gente doente. Pessoas são entregues assim à depressão. E o curioso é que Nazaré vai tentar atingi-los de um jeito, porque Nazaré é gente próxima. A rejeição não dói dos de longe, a rejeição dói dos de perto. Só que até o versículo 5, a gente parece que tem uma história assim meio catastrófica, ruim, amarga.
E por que eu leio esse texto? E o que ele faz sentido para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida e alguma lição? Como Jesus se comporta nesse cenário? Como Jesus se comporta quando isso acontece com ele, na pele dele? Qual é a forma dele de pensar, de reagir, de raciocinar no meio dessa situação? O que a gente faz quando uma situação aparentemente é um fracasso, é um local que não fluiu, ele deseja fazer uma coisa e não acontece? O que a gente faz nessa hora? Então vamos aprender com Cristo. Capítulo 6, versículo 6 diz: e ele se admirou da incredulidade deles. O texto diz que ele chorou, sim ou não? Sim ou não? O texto diz que ele entrou em depressão, sim ou não? O texto diz que ele começa a bater boca com essas pessoas, sim ou não? Não, ele só ficou admirado. Ele admirou, porque a gente é ser humano, fica admirado. Meu Deus, eu ia ajudar e essa resistência. Ele ficou admirado. E aí continua dizendo o quê? Então, faz o que Jesus? Percorria Jesus as aldeias circunvizinhas ensinando. O que ele fez diante desse quadro? Nada, ele continuou fazendo o que sempre fez. O que eu faço quando uma coisa não dá certo? Nada, eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. O que eu faço quando tem um quadro como esse? Se você prega, continue pregando. Se você cante, continue cantando. Se você opera, continue operando. Se você advoga, continue advogando. Se você é médico, continue operando alguém, um paciente, continue clinicando, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque não é Nazaré que vai te parar. Se Deus te chamou, se alguém teve uma resistência, não se importe, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Simplesmente continue, 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 continue. Ele não tomou conhecimento, ele continuou fazendo o que era para fazer. Todos nós temos as nossas Nazaré da vida. Todo mundo tem um ponto onde você fala: aqui não deu certo, aqui me traz uma amargura, aqui não é muito bom, aqui fere a minha alma. Faz parte da humanidade, é um lugar que a gente não conseguiu, é uma área que não deu certo, é um momento em que não fluiu. Só que Jesus não bate boca com ninguém. Jesus não discute com eles: vocês não sabem quem eu sou, vocês vão ver daqui a pouco tempo o que vai acontecer. Jesus não bate boca, Jesus não muda quem ele é, Jesus não muda os planos, ele continua sendo quem ele sempre foi. Por quê? Porque maturidade é saber que nem sempre você vai ser aceito por todo mundo, e tá tudo bem. Só não mude quem você é por causa disso, porque quem te chamou, quem te deu graça, quem te levantou, é quem vai te garantir lá na frente para a glória de Deus. Vale para 3 pessoas aí. Continue, só continue, só continue, só continue, só continue, só continue, só continue. Tem alguém comigo nessa noite? Dá glória a Jesus aí, para eu saber que você está comigo nessa noite. Você pode decidir o seu futuro, mas você não pode alterar seu passado. E por que tem gente que fica tão doente com essas coisas? Porque você gastar fortuna para consertar algo que não tem jeito. Já passou, passou. Já foi. Gente, gasta rio de dinheiro, sabe para quê? Para descobrir quem é o pai, para reconhecimento de DNA, de paternidade, porque não consegue. Gente, tem relacionamentos tóxicos porque projetam no marido, na mulher, um pai que não teve, a mãe que não teve, um problema. O que passou, passou. E esses fantasmas não vão te assombrar mais. Continue andando. Pastor, eu tenho as minhas Nazarés mesmo, mas eu prefiro escondê-las. Meu passado é tosco, é ruim. Quando eu olho para trás, eu até escondo essa parte da minha vida. Não faça isso. Vamos aprender aqui com Jesus. Bem, Jesus passa grande parte da sua vida em Nazaré, legal. Mas ele não esconde ninguém. E ele não faz questão de ocultar isso da história dele. Talvez fosse alguém mais vingativo aqui, fala: não, risca esse lugar do mapa que eu não... Risca da minha história. Não. Qual é o monte que é o ápice da vida? Qual é o monte que é o local mais importante da história? Parece que é o local onde ele foi crucificado, é o Calvário, onde todo mundo aponta. A história aponta para lá, a gente olha para lá. A peregrinação do mundo inteiro para lá, durante anos, séculos, milênios. Gente, um outdoor, vamos pensar aqui comigo, um outdoor, um banner, uma placa, num lugar que tenha visibilidade, é muito caro. Vocês sabem disso. Aqui no Rio de Janeiro você consegue colocar outdoor em muitos lugares. Por exemplo, lá em São Paulo,
na cidade você não vê muito outdoor. Quando você sai da cidade, você pega a rodovia e tem. Se você pegar Castelo Branco, ali em direção ao interior, próximo ao pedágio, que tem muita movimentação, é possível alugar ali um espaço. Eu me lembro que tem uns 3 anos atrás, mais ou menos, fui tentar alugar, né? Eu tinha feito um aluguel, na época era mais barato, depois fui tentar fazer uma locação de um espaço ali no outdoor. Na época, 3 anos atrás, 22 mil para poder anunciar um mês. Num local do interior, de um estado do Brasil. Você imagine uma placa no lugar mais visível e reproduzido da história. Porque me parece que quando Jesus ele foi crucificado, tinha uma placa em cima dele, escrito o quê? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Sua história não foi ocultada. Então tem uma palavra de Deus aqui para você, em cima disso. Você não precisa esconder, você não precisa ter vergonha, você não precisa de nada disso. Porque talvez a sua origem seja até muito difícil, mas ela vai se transformar num troféu para a sua vida, vai ser erguida. Porque quando alguém olhar para você, por você ter continuado, vão ver que você é um exemplo de superação. Alguém vai dizer para você assim, tinha tudo para ter parado, porque da onde ele veio realmente tem que ter muita gana. Vão olhar para você e vai falar, da onde você mora, isso aí não dá em nada. Da onde você veio é vergonha. Não, eu vim de lá, eu vim do beco, eu vim da comunidade, eu vim de uma vida simples. Você vai olhar para trás e vai falar, eu não me vergonho, eu venho de pais alcoólicos, eu venho de família espírita, eu venho de uma família desajustada, eu tenho um passado difícil, eu passei momentos ruins. Você vai olhar para trás e todos os motivos para você esconder, mas não esconda não, porque esse é motivo de bênção. Você vai ser um testemunho vivo de que Deus pode pegar alguém de Nazaré, alguém com uma origem fracassada, destruída, e fazer assim uma virada na tua vida. Você é um testemunho do poder de Deus. Acredite no poder de Deus e não se envergonhe, porque um dia essa tua origem vai lá para cima, vai ser troféu. A sua história vai ser um troféu, a sua história vai ser um testemunho para a glória de Deus. Engraçado, o pessoal pensa que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Não só poderia, mas veio. E veio o maior dos presentes. Deixa eu liberar uma palavra à sua vida. Você recebe? Você vai prosperar no meio do ceticismo. Você vai prosperar no meio de gente que não acreditava em nada. Você vai sair de lá. Deus vai te arrancar e vai mostrar que você é muito maior para a glória de Deus. E o Deus que te serve, Ele não te mede pela tua origem, Ele não te mede pelo teu currículo, Ele não te mede pelo teu pedigree, Ele não te mede por coisas humanas. A métrica de Jesus e de Deus é diferente. Ele não vê os irmãos mais altos, Ele olha o que está dentro do coração. Os homens veem a aparência, os homens veem o poder aquisitivo. Jesus vê outra coisa. Jesus vê o que está aí dentro. Jesus vê o que tem aí dentro. E eu profetizo, tem virada, tem poder de Deus, tem coisa grande para a tua vida chegando. Aleluia. Quem recebe, irmãos? Eu recebo, pastor, eu recebo. Jesus, tem palavra liberada, tem virada para você hoje. Deixa eu encerrar aqui, né? Palavra simples, como eu disse, ó. Parece que o texto termina no versículo 6. Como? Percorrendo as aldeias circunvizinhas, ensinando. O versículo 6 termina com Jesus assim: Nazaré não quis? Estou ensinando ali do lado, na outra do lado, na outra do lado, na outra do lado, na outra do lado. E Nazaré está olhando, nossa, a gente não recebeu, eles receberam. Nós conosco, mas lá eles estão recebendo. Parece que termina aqui, não parece? Mas olha o versículo de número 7. Olha o que acontece exatamente depois disso. Eu vou falar o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Versículo 7 diz assim: e chamou a si os 12. Chamou a si quantos? Quantos? Legal. No versículo 6, quem é que estava fazendo, quem é que estava nas cidades circunvizinhas ensinando? Fala assim, Jesus. E agora ele chamou quantos? Legal. E passou a enviá-los. Então, de novo, quem prega nas cidades circunvizinhas a princípio, fala assim, Jesus. Depois ele chama quantos? E passou a fazer o que com eles? Mandou eles, enviou. Vai.
Só que não só enviou para pregar, vírgula, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Poder sobre os espíritos imundos. Esse texto é fantástico, sabe por quê? E eles começam a pregar. Sai dali, eles vão, né? Eles levariam apenas um bordão, não podia levar bolsa nem dinheiro. E eles começam de 2 em 2. 6 grupos, 6 duplas. Eles estão pregando. Pá, 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 pá. E eles retornam. Versículo de número 12. Então, saindo eles, pregavam o povo que se arrependesse. E eles pregaram. Versículo 13. E expulsaram muitos demônios. Bem, Jesus disse aqui, no versículo 7, que deu poder sobre os espíritos imundos. Então, pode expulsar demônio, legal. Versículo 13 está dizendo, e eles expulsaram muitos demônios. Até então está tudo tranquilo. Missão cumprida. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Não só expulsava o demônio, não. Eles começavam a expulsar o demônio, tinha uma enfermidade, fala, ai João, vai lá. Ah, já estou aqui, irmão. Sai a enfermidade em nome de Jesus, a pessoa vai curada. Uau, aí deu certo. Aí Pedrão, começa a orar que vai dar certo. E ele começava a expulsar, e começa a orar. E aí, gente era liberta, gente era curada, gente era liberta, gente era curada, gente era liberta, gente era curada. E eles voltam todos empolgados. Pastor, o que isso quer dizer? Que até o capítulo 6 de Marcos, só quem fazia milagres? Jesus. Depois de Nazaré, do aparente fracasso, ele falou, não vou perder mais tempo. Isso aqui está me dando uma estratégia. Eu perdi muito tempo aqui, eu não vou sozinho não, vou repartir. Agora, ninguém vai parar, gente. Se eu fazer o trabalho de um, agora são 13 fazendo a mesma coisa, eu mais 12. E ele multiplica agora. Sabe o que vai acontecer? Nos momentos que aparentemente são dos maiores fracassos, mais difíceis, Deus vai te dar as maiores ideias. Você terá as grandes oportunidades. Vai emergir dali estratégias da parte de Deus. Aí, deixa eu liberar algo para você. Esse fracasso, essa decepção, essa rejeição, esse aparentemente fracasso, não deu certo, não vai te derrubar, mas o que é que vai acontecer? Vai te deixar mais forte, vai te deixar mais forte, você vai se levantar com muito mais poder e autoridade, você vai remodelar a sua estratégia, vai chegar uma estratégia do céu. Ele abre as suas mãos aí, eu quero declarar diante de Deus, há de chegar na sua vida uma estratégia dos céus, não é humana, não é de homem, mas vai vir de Deus, e um tempo de crescimento vai chegar. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, chegou como no culto da palavra? Arrebentado, pastor. Chegou como no culto da palavra? Cheio de dúvidas na minha cabeça, pastor. Chegou como no culto da palavra? Na minha bagagem emocional aqui, eu olho para ela e eu me sinto mal, mas deixa eu te dizer, para cada porta fechada vem mais 12 outras abertas para a glória de Deus. Para cada Nazaré que não te recebeu, outra cidade vai te receber. Para cada relacionamento que falhou, Deus vai botar gente boa no teu caminho. Para cada empresa que não reconheceu o teu valor e te mandou embora, Deus vai colocar o teu nome em outras empresas. Para cada contrato que não funcionou, Deus vai abrir porta para contratos maiores, 12 vezes maiores, 10 vezes maiores, para mostrar que quem faz é Ele. Apenas continue, apenas continue, apenas continue. Você empreende, continue empreendendo. Você prega, continue pregando. Você faz algo, continue fazendo o que Deus te levantou para fazer, porque vai dar certo, vai dar certo. Há um tempo de crescimento. Recebe aí a DEVEC, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Há um tempo de crescimento, há um tempo de crescimento. Nazaré, ela pode tentar te magoar, te ferir, mas não vai te parar. Apenas continue, apenas continue, apenas continue, apenas continue. Eu sinto a graça de Deus descer nesse lugar. Há uma palavra profética descendo. Só continua, só continua, só continua, só continua, só continua, só continua, só continua.
Deus está colocando aí no teu tanque agora, colocando óleo de novo, colocando graça de novo, colocando disposição de novo, capacidade de sonhar, capacidade, isso não acabou não, você não é um testemunho vivo de uma coisa morta, não, tem tempo novo, a glória da segunda casa ainda será muito maior do que a tua primeira, assim diz o Senhor sobre a sua vida, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova, tem um tempo novo para a glória de Deus, só quem recebe, dá glória a Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Valeu, pastor. Aleluia! Pode ficar de pé no seu lugar, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Como é bom nós sermos edificados pelo poder da sua palavra. Que bom que nós estamos aqui. Dr. Miles Monroe, que eu li isso no livro dele, achei muito interessante. O diabo não queria os bens de Jó. O diabo não queria o prestígio de Jó. O diabo não queria a posição de Jó. O diabo não queria os títulos de Jó. O que o diabo mais queria era roubar a fé de Jó. Ele só queria a fé de Jó, porque ele sabia que sem fé, irmão, a gente não é nada. Mas se a gente crer, nada e ninguém vai nos parar. Nada e ninguém. Que bom que nós estamos aqui, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu creio. Eu saio daqui essa noite mais cheio de fé. Eu creio que você sai daqui essa noite também com muito mais fé. Você não vai parar no nome de Jesus. Aleluia. Quinta-feira, irmãos, vamos estar aqui. Nós não somos Nazaré. Nós vamos honrar aquele que Deus nos enviou. Então a gente vai estar aqui. Venha. Nós pastores, nós que dirigimos igrejas, vamos estar enviando ônibus para cá, incentivando o povo, encorajando o povo, motivando o povo. Vamos fazer aqui uma linda festa. Meu irmão, quero que dê confusão aqui na rua. Dá confusão. Tem gente aqui saindo pelo ladrão. O pastor vai ficar muito feliz e alegre, eu tenho certeza disso. E Deus vai se alegrar também, porque vai ver um povo que está honrando o seu pastor. Então quinta-feira a gente vai estar aqui permitindo o Senhor, eu creio, numa linda festa no nome de Jesus. Pastor Jair, vem cá, pastor Jair, ora aqui, peça a bênção apostólica, por favor. Eu quero pedir aos obreiros, por gentileza, aos obreiros que permaneçam aqui após a bênção apostólica, tá bom? Que a gente vai precisar de ajuda aí para poder estar fazendo uma organização aqui para o culto de aniversário do pastor. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, no nome de Jesus, por ter nos dado força, graça para chegarmos à Tua casa e ouvirmos o que ouvimos aqui. Obrigado. Nos leva em paz, abençoa a nossa saída, como a nossa chegada no nosso lar, e nos dê uma semana ainda abençoadíssima, e que quinta-feira possamos lotar essa casa, lotar essa rua, ó Pai, alegrando-nos com o nosso pastor presidente, no nome de Jesus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Amém.